Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 22, nós lemos que, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Versículo 36. Tendo, pois, Davi, vamos ler juntos? Tendo, pois, Davi, servido ao propósito de Deus, tendo, pois, Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Tendo, pois, Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Não antes de servir ao propósito de Deus. A qual propósito a nossa vida está servindo? Pode ser aos nossos. Pode ser aos nossos. Pode ser aos de alguém que amamos. Pode ser a uma instituição. Mas o homem que Deus encontrou, que faria a vontade dele, que se encontrou com a vontade de Deus para servir a Deus, viveu para os propósitos de Deus se realizarem na sua geração. Viveu para que os propósitos de Deus se cumprissem na sua geração. Muitas coisas envolvem as nossas vidas. Muitas. Necessidades, desejos, sonhos, a opinião das pessoas. Tantas influências que às vezes nós ficamos jogados de um lado para o outro e nem sabemos o que queremos normalmente, de nós mesmos. Mas Davi é esse homem que Deus achou, que Deus encontrou, não porque cantava. Davi era mais do que um cantor, mas porque ele encontrou-se com um propósito, o propósito de Deus. Deus viu que Davi faria a sua vontade. E Deus disse através do profeta, depois que Saul foi rejeitado: encontrei Davi. Encontrei aquele que fará a minha vontade. Porque Saul teve a mesma oportunidade de Davi. Foi tirado do anonimato para ser rei. Foi ungido para ser rei. Recebeu o poder do Espírito para ser rei. Mas não se encontrou no seu coração com o propósito de Deus. E acabou sempre fazendo o que ele queria. E foi rejeitado. Davi foi encontrado por Deus. Como Jesus vai dizer, o Pai procura. Quer dizer, Davi está lá na antiga aliança. Jesus introduz a nova aliança na terra e dizendo que chegou a hora em que a verdadeira adoração se levantará
Porque ele veio com essa missão: restaurar o que se perdeu, a verdadeira adoração. E com esse propósito, ele dá a sua vida pelo resgate, para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Mas também para que o Pai encontre o que ele procura: adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Agora, irmãos, como é que nós vamos passar a semana? Fazendo a nossa vontade, correndo para as nossas questões, se aperreando com tudo, preocupado com tudo, ansioso, e no domingo a gente acha que se reúne e oferece uma verdadeira adoração a Deus. Porque, na realidade, ele não está procurando a verdadeira adoração. Ele vai encontrar, quando encontrar o verdadeiro adorador. Pessoas que estarão se inclinando para o Espírito é que vão poder produzir a verdadeira adoração. Em certos aspectos, Saul e Davi são iguais. Ungidos, escolhidos por Deus, improváveis a princípio, mas escolhidos por Deus, ungidos, coroados. Em princípio eram iguais. Mas no coração se manifestou a diferença. Um vai ser reprovado e o outro vai ser louvado por Deus. Quando Deus louva uma pessoa dizendo: eu o achei. Você acha o que está procurando, né? Ou acha o que deseja. Eu achei a Davi. Ungi ele com o meu óleo. Ele vai fazer a minha vontade. Que confiança é essa de Deus? Será que ele tem essa confiança a meu respeito? A seu respeito? Será que Deus pode dizer que você vai fazer a vontade dele antes dele lhe dar a missão? Deus já sabe que conta com você? Porque Deus diz isso antes de Davi reinar. Deus dá um testemunho. E Deus é? Deus sabe, vê, conhece. Ele vê que Davi vai fazer a vontade dele, porque ele já vem acompanhando Davi, como nos acompanha. E Davi já dava os indícios de que era um adorador verdadeiro, sincero. Ainda não era completamente do Espírito, porque ele não está vivendo na nova aliança. Ele vai receber uma unção de Deus, mas o Espírito Santo não habitaria nele, como habitou na igreja. Vamos ver em alguns salmos e aprender um pouco com Davi. Abra sua Bíblia no Salmo 27. Não é porque ele cantava, mas é por causa daquilo que ele cantava. E não só por causa daquilo que ele cantava, mas ele era aprovado nas coisas que cantava e foi sendo aprovado. Salmo 27, versículo 1, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Aí Deus bota Golias na frente de Davi. Já que ele está cantando isso, vamos provar e ver. Ele cantava a confiança, mas ele provou a confiança.
Quando os exércitos de Israel temeram diante de Golias, Davi disse: a quem temerei? O Senhor é o meu escudo, é a minha luz, é a minha salvação. O Deus de Jacó está comigo. Ele é que vai tropeçar e cair. Eu não, o meu inimigo. E Davi foi e lutou sozinho com as armas de um menino. Vamos dizer, por assim dizer, porque ele é chamado naquele momento ainda de um jovem, um adolescente, com as armas de um pastorzinho de ovelhas, ele derrota um gigante. Mas, ele já tinha matado o leão e o urso também. Ele diz: quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e o leão vinha atacar as ovelhas, eu tirava a ovelha da boca dele. E já matei urso também. Será Sansão? Não, irmãos, é Davi. Quando ele canta: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, eu vou ter medo de quem? Ele vivia essa confiança. Esse é o indício do verdadeiro adorador. Ele canta e ele vive o que canta. A experiência da confiança de Davi. Davi foi provado por anos, coroado, digo melhor, ungido por Deus e perseguido por Saul. Mas ele disse: o Senhor é a luz da minha salvação. Vou ter medo de quem? E onde Davi foi se esconder de Saul? No meio dos maiores inimigos de Israel. E no meio dos maiores inimigos de Israel, ele protegeu Israel. E ninguém nunca tocou em Davi. Nem Saul. Nem Golias, nem os irmãos de Golias, nem os outros gigantes. Porque ali estava um homem que Deus encontrou como um adorador. Não porque cantava, mas está aqui nas canções dele a demonstração do que havia no coração dele. E é isso, meus irmãos, que Deus quer encontrar no nosso coração. Nós não temos que fazer cada uma poesias e músicas. Nós podemos cantar as músicas de Davi, como hoje cantamos. Até esse Salmo 27 foi cantado hoje, né, Andréa? Logo no início. O Senhor é a luz da minha salvação, não vou temer. Agora, ser o verdadeiro adorador é, na hora do gigante na nossa frente, confiança. Na hora que bate a situação estranha, vai buscar o Senhor, o especialista que resolve tudo. Para quem não há impossíveis. Pode haver um não para a nossa vida, mas nunca uma impossibilidade que Deus não possa superar. Amém? Ele pode dizer não. Ele pode. E aí não tem jeito. E às vezes até tem, né? Porque Deus tem esse coração misericordioso que pode dizer um não, como disse não a Israel e Moisés intercedeu e Deus: já que você está pedindo tanto, eu vou com vocês. Porque Deus já tinha dito: não vou mais com vocês, vou mandar um anjo. Um verdadeiro adorador. Indícios de que ele tem um coração verdadeiro e que caminha no Espírito. Confiança, mas também gratidão. Veja o Salmo 29, as canções de Davi. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, tributem ao Senhor glória e força. Isso é a gratidão. Ele dá o louvor, a glória ao Senhor. Tributem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário.
E Davi não estava falando do templo, porque o templo não havia sido construído. Davi tinha visões do céu. Ele fala de Deus de formas que só uma pessoa que teve uma experiência sobrenatural, quando ele vê Deus descer para salvá-lo como um guerreiro montado num cavalo. E tantas vezes há gratidão no coração de Davi. Ele está sempre rendido. Capítulo 30, olha o versículo 1. Eu te exaltarei, ó Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem a minhas custas. Um dia, Davi se fez de louco para não ser morto. Porque se ele fosse pego naquele dia, o que iam fazer com ele seria pior do que o que fizeram com Sansão. Sansão virou bobo na casa dos filisteus, diante dos deuses dos filisteus. Furaram os olhos de Sansão e fizeram ele ficar rodando. Davi se fez de louco e ele foi livrado. Ele se fez, mas não ficou na mão dos inimigos que iriam zombar dele, que iriam fazer picadinho da alma dele. Mas você não vai encontrar nunca Davi dizer, como eu fui esperto. Ele diz, foi o Senhor que me livrou. Ele está sempre grato. Ele nunca se reconhece como um grande guerreiro. Ele sempre diz que o Senhor foi quem venceu as batalhas dele. O Senhor sempre é o ajudador, é o que está na frente de Davi. E embora as mulheres de Israel cantassem e louvassem Davi, Davi só canta e louva ao Senhor. Saul matou milhares e Davi uns 10 milhares. Eram as mulheres afofando a alma do homem, né? Qual é o homem que não quer ser louvado pelas mulheres? Olha, virou o garanhão, virou o cara em Jerusalém. Até Saul ficou com ciúme. Mas Davi disse o quê? O Senhor foi quem me livrou dos meus inimigos. Esse é o indício de um coração verdadeiro adorador. Ele é grato. E ele não está se louvando. Ele sempre vê que se não fora o Senhor, ora, diga Israel, se não fora o Senhor, sempre olhando para o Senhor. É uma das artimanhas deste século. É fazer o ser humano se achar para lá de bacana. Você pode, você faz, você conquista, você é isso, você é aquilo, e vai engrandecendo, engrandecendo o homem, tanto, ao invés de ensinar o homem a se fortalecer no Senhor, o homem se fortalecer na sua autoestima, e pronto. O ser humano já é orgulhoso. E o que levanta é o orgulho que precede a queda. Mas Davi nos mostra esse coração. Veja ainda no capítulo 34. Se alguém podia louvar-se a si mesmo, era Davi. Porque os feitos de Davi foram notáveis. Mas ele não se louva. Ele diz, bendirei ao Senhor em todo o tempo. E nós cantamos isso hoje. Mas essa era a experiência de Davi, não só uma canção. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará, veja, em quem? Salmos
34, versículo 2. Ele diz: minha alma se gloriará em quê? No que eu fiz? No que eu conquistei? Ele disse: não, é no Senhor. Eu vou me gloriar, chamar a glória, não para mim, mas dar glória ao Senhor. E ele continua: proclamem a grandeza do Senhor e juntos exaltemos o seu nome. Porque busquei o Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. E Davi tinha temores. Tinha temores. Tinha temores. Ele podia dizer que não tinha, mas ele confessa. Ele faz uma canção, ele ensina essa canção em Jerusalém. Como é que essa canção está hoje aí escrita para nós? Porque ele abriu o coração para dar graças a Deus. Ele me livrou dos meus temores. Está todo mundo achando que ele é o homem mais valente, o guerreiro mais próspero, o rei dos reis. Antes desse título ser dado a Cristo, esse título foi dado a Davi. Dos reis de Israel, ele era o rei. Mas ele diz: Deus me livrou dos meus temores. Quem diria que Davi tinha temores? Só ele mesmo, né? Para exaltar a Deus, ele reconhece aquilo que todo homem gosta de esconder. Não tenho medo, não. Não tem preocupação, está tranquilo. Estamos juntos, está tranquilo. Não sabe o que vai fazer. Mas quer passar segurança para a esposa, quer passar segurança para os amigos. E Davi abriu o coração. Ele que me livrou dos meus temores. Indícios de um coração que realmente está diante de Deus. Essa simplicidade de um rei. E ele diz, versículo 6, este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Aleluia. Eu pensei que quem tinha dito isso era o cego Bartimeu, mas não, foi Davi. Podia ter sido o cego Bartimeu, o aleijado que estava lá no poço de tanque de Betesda, que ninguém tirava ele de lá, né? Até a mulher do fluxo do sangue, essa pobre, essa miserável, clamou e o Senhor ouviu. Quem diz isso, irmãos, antes de qualquer outra pessoa, foi Davi. O rei que nunca perdeu para ninguém. Que venceu. Fugiu, mas mesmo fugindo, ele não fugiu por medo, ele fugiu para honrar Saul. Para não ter um confronto com Saul. Ele sabia que Deus era com ele. E se houvesse um confronto, Saul morreria. Então ele diz, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E ele foge para honrar Saul. Mas ele vai para o meio dos inimigos e lá ninguém toca nele. Mas aqui, diante do Senhor, por isso Deus diz, eu encontrei a Davi. Ele vai fazer a minha vontade. Eu achei um adorador verdadeiro, que vai entender o meu coração e fazer a minha vontade. E vai seguir os meus propósitos e não os dele. Os meus propósitos, como está declarado em Atos 13, que nós lemos. E Davi cumpriu, serviu os propósitos de Deus na sua geração. É esse coração grato, confiante, mas também arrependido. Você já pode dizer aí, de novo, essa história de arrependimento nessa igreja. Pois é, irmão, Jesus começou
o seu ministério pregando arrependimento e terminou pregando arrependimento. Paulo começou pregando arrependimento. Pedro começou pregando arrependimento. Essa é a mensagem do evangelho. Arrependei-vos. E Davi é um verdadeiro adorador, porque ele alcança esse coração. Capítulo 32. Vamos ler os versículos de Salmo 32. Os salmos são poemas, então não são capítulos, são poemas. O Salmo 32, ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. De quem você acha que ele está falando? Dele. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Aí ele vai escancarar. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Um homem que sabe se arrepender. Esse é mais um indício de que a verdadeira adoração vai brotar na sua vida quando você sabe se arrepender. Ele tentou esconder o pecado dele, fazer de conta que não tinha feito nada. Mas ele diz, diante das pessoas, ninguém imaginava. Estava tudo bem, mas a mão do Senhor pesava sobre ele. O Espírito Santo já o constrangia, até o momento que ele diz: eu vou me arrepender, eu vou confessar. Deus já sabia, é claro, mas ele se joga aos pés do Senhor em arrependimento, em jejum, em pranto, e ele recebe o perdão. Porque todo que tem o coração contrito encontrará misericórdia. E Davi vai trazendo para nós não só poemas, mas ele está falando do que ele viveu. Por que você acha que hoje na Bíblia, nesse que é o livro mais traduzido, mais vendido e provavelmente o mais lido do mundo? Eu sei que tem muita gente que compra a Bíblia e deixa só na estante, né? Mas é o mais vendido, o mais traduzido e provavelmente o mais lido do mundo. O pecado de Davi está assim, escrachado, contado. Não podia ter sido escondido. O homem é tão show. Precisava a gente saber que ele traiu o general dele pegando a mulher. Não podia ter sido escondido. Por que Davi contou, se só ele e o profeta sabiam, e a mulher? Porque ele é um homem arrependido. Ele não tem mais culpa. Ele diz: feliz é quem foi perdoado. E assim ele dá a prova de que ele não está só escrevendo poema e cantando. Ele viveu o arrependimento. Ele viveu a culpa e o arrependimento. Ele viveu aquela necessidade humana de esconder o que fez dos outros, até o momento em que ele se arrepende. E então todos ficam sabendo, até nós. E todos que leem a Bíblia vão saber desses momentos de pecado de Davi, que não foi só esse. Nós temos depois quando ele
faz o recenseamento que Deus não permitiu que fosse feito. Ele teimou e fez, e trouxe grande mal para a nação inteira, mas ele se arrependeu a tempo de que o mal fosse cessado. Indícios de um coração que ama a Deus e que quer cumprir o propósito de Deus. Coração tal que deve nos instigar a procurar ser iguais. Porque cantar as mesmas canções que Davi cantou não é isso que nos torna verdadeiros adoradores. Nem mesmo saber as histórias de Davi, nem só orar como Davi orava. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. E se é isso que Deus quer para cumprir os seus propósitos na terra, encontrar verdadeiros adoradores, precisamos nos apresentar diante de Deus dessa forma. Precisamos ser, em Cristo, espirituais. Não da igreja para estarmos aqui, ceando juntos, louvando juntos, no domingo, e no resto da semana nos inclinarmos somente para a mente carnal. A mente que governa esse mundo, que conduz as emoções e os pensamentos. Não dá para estarmos diante do Senhor no domingo e durante a semana estarmos vivendo, pensando, querendo, igual a qualquer outra pessoa do mundo que não esteve diante do Senhor no domingo. Fazemos isso algumas vezes, mas nós precisamos lutar contra isso. Cristo nos libertou das maldições da lei, mas para que vivêssemos agora no Espírito, na lei do Espírito. O que é a lei do Espírito? É o comando do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E essa lei do Espírito de vida, ela se torna mais exigente do que a lei dos mandamentos das tábuas de pedra. Porque vai nos chamar a viver a verdade e não apenas a sombra da verdade, que era a antiga aliança. Quando Jesus disse para seus discípulos, disseram na lei, está dito, para pagar uma ofensa. Toda ofensa gera uma dívida e essa dívida deve ser cobrada, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus diz, mas olha, a lei do Espírito de vida vai dizer que você deve orar pelos seus inimigos e não estar cobrando a dívida dele. Perdoar. A lei das tábuas de pedra não falava do perdão, falava da restituição. Feriu seu irmão, você vai ter que pagar a ele até ele ficar bom. Não falava de perdão. A lei do Espírito de vida nos coloca na condição de perdoar as ofensas. E é o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne não vai viver a experiência da verdadeira adoração. Não vai conseguir viver, porque não é um teatro que a gente propaga no domingo. É uma reunião que deve promover uma adoração intensa que alcance os céus. Mas só vai viver isso quem durante a semana também vive no Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para quê? Para o que o Espírito deseja.
Você vai trabalhar, você vai conviver com as pessoas, você vai estudar, mas com o coração voltado para o propósito do Senhor. Para ser o embaixador do Senhor, para ser o representante do reino. E vai receber a orientação do Espírito Santo. O que você está fazendo não é porque você quer. O seu querer, como dissemos ontem, é uma isca de Deus. Ele desperta um querer em você e lhe coloca em determinadas posições porque você queria. Mas é para ali você não fazer a sua vontade. É para ali você fazer a vontade do Espírito. E ali você ser sal e ser luz. Está dando para entender? Então eu vou usar um exemplo aqui. Mateus Lemos, Deus deu um querer a ele. Foi a isca de Deus para levar ele para um caminho acadêmico, de sucesso, de prosperidade, mas não é para Mateus lá fazer a vontade dele. Deus deu esse querer a ele. Mas não é para ele fazer a vontade dele, entendeu? A isca de Deus é despertar um desejo. Algo que ele deu capacitações, mas lá ele vai fazer o quê? Lá é para fazer a vontade de Deus. Deus nos dá querer. Ele é aquele que opera o querer e o efetuar. Aí ele despertou o André para o querer, uma do norte, junto com a Esther. Mas é lá que ele vai fazer o propósito de Deus para a vida deles nessa geração. Não é o sucesso de André e Esther, embora o mundo vai alardear isso, mas isso não vai chegar ao coração dele. É o sucesso de Deus na minha vida. Esse é o coração do verdadeiro adorador. E lá, ele começa a fazer, não sei se vocês viram, as paredes agora estão cheias da palavra. Ele vai fazendo daquele ambiente, daquele negócio, um canal para brilhar a luz do Evangelho. Assim, nós temos alguns adolescentes aqui que têm um querer atlético, esportivo. O Jonatas, o Tiago, o Antônio, Davi. Então, esses atletas que têm esse desejo pelo esporte, que haja graça nisso, né? Para a gente que não tem esse desejo, eu acho uma coisa tão repetitiva. Mas eles têm essa garra, treinar, gostar de bola, né? Na mão, no basquete, no futebol. Mas não é para lá eles fazerem a vontade deles. Lá eles vão fazer a vontade de Deus. Ser sal e ser luz. Não é lá para estar se exibindo e se tornar o cara, o gostosão. Porque eu faço, porque eu fiz. Não. É Deus que está comigo. Eu vi uma entrevista, acho que foi Rosidete que mandou para mim, de um jovem, um menino que está despertando agora no futebol. Eu acho que em 5 minutos ele falou mais Bíblia do que eu numa mensagem. O menino tem a Bíblia assim, ó, ele falava provérbio, ele falava os evangelhos, ele deu uma pregação. Foram entrevistar, ele é um jogador que está assim, aparecendo. E ele disse, não, a minha mãe me ensinou, aí solta um provérbio, solta um texto bíblico. Ou seja, ele está lá, é o desejo dele, mas ele não está lá para fazer a vontade dele. Ele está cumprindo um propósito de Deus. Quantas vidas podem ser tocadas por esse jogador? Que ele se conserve assim, porque depois se começar a querer andar nos passeios noturnos, né? Dos jogadores de bola e nos namoros indecentes, vai destrambelhar. Mas assim é na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida acadêmica. Se nos inclinarmos para a mente carnal, nós vamos estar só vivendo de acordo igual com o mundo. E aí? E Deus vai encontrar quem para fazer o propósito dele? Se nós vamos nos igualar ao mundo quando não estamos, quer dizer que eu sou só igreja quando eu estou reunido com os irmãos ou quando eu estou no secreto, no meu quarto? Não.
É preciso ter a mente voltada para o Espírito, porque é isso que Deus está buscando. Adoradores que o adorem em espírito. Porque o que é adorar em espírito? É virar um fantasma? Não. É adorar em línguas? Não é só isso. É no espírito, porque eu estou com a vida guiada pelo Espírito, sou espiritual. Pode ter um jogador carnal e um jogador espiritual. É a decisão de para onde cada um está inclinando. Recentemente, um astro de basquete, eu não sei quantos irmãos viram, do alto nível nos Estados Unidos, que ganha fortunas. O jovem começou a despontar, mas ele recebeu um chamado de Deus. Eu não sei o nome dele, sabe, Tiago? E ele saiu do basquete para viver missões. E está todo mundo na NBA dizendo o quê? O cara estava na NBA. Todo jogador de basquete quer chegar nisso. A coisa é o top do top, ganhando rios de dinheiro. Ele disse, não, a minha vida tem um propósito, eu não quero chegar no fim da minha vida, ter tanto dinheiro e não ter feito o que Deus queria. Ele saiu. Ele já estava lá. Ele não estava procurando chegar, ele chegou no top e ele ainda tinha muitos anos de carreira. E ele faz essa declaração. Saiu do time e está dedicando a vida dele, se preparando para missões. Ele entendeu o propósito de Deus. Poderia ser ele no basquete, mas ele não está ali para fazer a vontade dele. Era para sair, ele só quer obedecer. Isso é um coração espiritual, irmãos. Ninguém faz isso na carne, não. Porque a carne quer o quê? A fama, quer o dinheiro, quer o conforto. Ele renunciou tudo para fazer o propósito que ele entendeu em Deus. E isso que a palavra diz. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, ou a inclinação da carne, como diz algumas versões, é inimiga de Deus. Quando eu digo, irmãos, essa história de o que é que tem, é do inferno. É inimiga de Deus, a inclinação da carne. Qual é o problema, maninha? É isso que os adolescentes nossos dizem em casa. O que é que tem, papai? E a gente vendo o filho se inclinando para a carne. E quando se inclina para a carne, o que é que colhe? Morte. Não é que é que tem. É porque é inimiga de Deus. Vai lhe levar a se perder do propósito de Deus. E para que viver se a gente não cumprir o propósito de Deus? Para morrer, só para isso a gente vive para morrer, será? Igreja, acorda, nós não vivemos para morrer. Nós vivemos para Cristo. Para mim, Paulo diz, o viver é Cristo. Morrer é lucro. E viver é Cristo. Então, se a nossa mente está se inclinando só para a carne, o que é a carnalidade? É o que eu quero, o que eu gosto. Está sepultado na carne por causa do pecado original. Tem que ser santificado pela palavra do Senhor nas nossas vidas. E precisamos entender qual é a vontade do Senhor. Para na nossa geração cumprirmos o propósito de Deus. Porque se Jesus não voltar na nossa geração, nós iremos. A gente não vai virar semente e ficar para sempre na terra. Ou ele vem ou a gente vai. Ou subindo para o céu ou descendo para um caixão, mas a gente vai partir. Então nós não teremos outra oportunidade de nascimento, não há reencarnação. Ninguém aqui vai voltar em outro corpo, em outra... Agora eu me lembrei a história. Ninguém vai voltar em outro corpo. Para fazer o propósito de Deus. Só temos esta oportunidade. E vamos vivê-la para Deus, amém?
A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem o pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne? Versículo 8. Quem tiver com a Bíblia aberta ainda, leia comigo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eu amo o apóstolo Paulo, ele bate pesado. Não sou eu que estou dizendo, é ele. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha aí o Saul e o Davi. Saul se deixou dominar pela carne. Ele queria a aprovação dos homens, e aí ele desobedece a Deus, porque ele quer ser aprovado e louvado pelos homens. Davi não estava nem aí para que os homens o aprovassem, ele queria ser aprovado por Deus. Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. E Saul ocupou um espaço na terra, ocupou um espaço no meio do povo de Deus, mas não cumpriu o propósito de Deus. Portanto, irmãos, versículo 12, estamos em dívida, mas não é com a carne. Estamos em dívida para vivermos de acordo com o Espírito. Olha o que ele está dizendo. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito de Deus, não pela carne. Ah, mas eu quero. A questão é se esse seu querer está em Cristo ou está no pecado que habita em você. Algumas coisas que nós queremos estão em linha com Cristo. Eu quero perdoar, eu quero amar, eu quero servir. Se estiver em linha com Cristo, é espiritual. Se estiver em linha com a natureza de pecado, do ciúme, da inveja, do querer ser melhor do que os outros, da vaidade, da mentira, de toda forma de pecado, é carnal. Por isso, é inimizade contra Deus. Para vivermos como verdadeiros adoradores. Então, concluímos dizendo, nós precisamos desenvolver essa vida no Espírito. Que não é só a oração, mas tem a ver com cada passo que nós damos na nossa vida. Quando ninguém está nos vendo, e quando nós estamos diante das plateias também.